Fala galera, beleza? Bom dia a todos. Para quem não sabe, hoje está começando a primavera. Faz uma horinha que a primavera começou, né? Vamos lembrar então, ó, na verdade, qual é o fenômeno que acontece? É o equinócio da primavera, né? E do outono no hemisfério norte, é claro, né? Então isso acontece aproximadamente entre 21 e 22 de setembro. Dessa vez foi no dia 22 de setembro, tá bom? Uma aulinha aí sobre translação, movimento de translação e obliquidade da eclíptica. Valeu, galera? Beleza? Então deixa eu só pegar aqui a canetinha tá aqui. Então nós vamos começar com um tema, galera, né? Com um tema, peraí, a caneta, peraí. É... Na lousa? Ah, tá. Ai. Aqui fora. Então nós vamos trabalhar a questão do clima. Galera, clima. Quando você vai estudar clima, nas várias aulas de atmosfera que o professor Christian, com certeza, né, de uma maneira maravilhosa, trabalhou com vocês, né? Quando a gente vai trabalhar a questão do clima, você vai lembrar disso aqui, galera, ó, troposfera, né? Então, troposfera é uma camada da atmosfera, é a principal camada da atmosfera onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Então, só para lembrá-los, né, que essa camadinha aqui é a camada que basicamente você estuda quase tudo sobre a questão climática. Tá legal? Claro que tem as outras, né? Estratosfera, você vai lembrar da camada de ozônio, né? A mesosfera, a ionosfera, mas a troposfera é aquela que você tem que concentrar, né, quando a questão está relacionado a clima. Tá legal, galera? Beleza? Então, aqui nós temos um quadro, né? E é importante, nós estamos em ano de Laninha, né? Então, estamos em ano de fenômenos denominados El Niño. Só lembrando, né, galera? O menino. Isso foi uma descoberta, né, dos peruanos, pescadores peruanos, que descobriram que as águas do Oceano Pacífico, ó, Oceano Pacífico tropical, beleza? Então eles descobriram no Oceano Pacífico tropical que a água estava aquecendo e o peixe estava desaparecendo. E isso foi perto do Natal. El Vinagrito, o menino. Tá bom, galera? Beleza? Então, essa relação. Então, El Niño, você vai lembrar, então, de aquecimento das águas. Beleza? Aquecimento das águas. Sempre! Não tem Índico e não tem Atlântico na história. Tem Oceano Pacífico tropical. Tá bom, galera? Beleza? Então, nós estamos no momento em Laninha, que é justamente o contrário, né? Então, Oceano Pacífico tropical é na mesma área, só que aqui você tem o quê? O resfriamento das águas. Tá legal? É ao contrário, é resfriamento das águas. Então, isso aqui vai provocar o quê? Anomalias da ATM. Anomalias atmosféricas. Então, galera, esse breve quadrinho aqui, para que você, né, tome cuidado na hora de uma prova, e aqui está bem definidinho, ó, El Niño e Laninha. Então, de uma forma geral, isso não precisa ser sempre, mas de uma forma geral, eu quero que você fique atento. No El Niño, você vai perceber aqui, ó, secas, estiagens. O sertão do Nordeste teve o maior El Niño da história do século XX e XXI, foi no ano de 1983 e 84. Então teve uma seca que levou ao flagelo milhares de nordestinos do sertão. O sertão já é um clima semiárido, né? E você imagina 2 anos de seca, tá legal? Ao contrário, nós vamos ter aqui, ó, né,
Sudeste, mas em especial sul, ó, aumento das temperaturas médias e dos índices pluviométricos. Foi no ano de 83 e 84, a Lila, nossa querida coordenadora, com certeza deve lembrar dessa tragédia, que foi a grande enchente que arrasou o Vale do Itajaí, a cidade de Blumenau em especial, tá legal? 83 e 84. Associa aí com a origem da Oktoberfest. A Oktoberfest, ela vai surgir para angariar fundos a essa destruição. Dinheiro, tá legal? Acabou se tornando uma das maiores festas populares do nosso país. Que bom, né? Uma coisa, tragédia acabou levando a uma coisa tão boa que é essa festa, né? Esse evento, que esse ano não vai ser realizado, é claro, né? Pelo menos presencialmente, só virtual. Beleza, galera? Então, ó, sacou o El Ninho? Pega o lado de cá, aí nós temos o quê? Laninha, né? Aumento da precipitação e do volume de água dos rios. Aumento da precipitação e elevação da vazão dos rios. É o que tu está percebendo agora. Se pegar assim, ó, qual é a região do Brasil que está mais legal em termos de vantagens climáticas para o agronegócio? É o Nordeste. O Nordeste está bombando a agropecuária, tá legal, galera? Por quê? Porque está chovendo mais. Em contrapartida, o que você está presenciando aqui no Sul, no Centro-Oeste também. Só quero chamar a atenção de uma coisa, tá legal, galera? Quero chamar a atenção de uma coisa, do Centro-Oeste. O Centro-Oeste, galera, então, ó, ele tem um clima que é o chamado tropical, tropical típico. Esse tipo climático típico, ele é um clima tropical continental. Então, ó, quando chega no verão, ele é chuvoso. Galera, o verão dele está relacionado com o índice pluviométrico, e não o nosso verão que começa em dezembro. Lá começa agora em outubro, tá legal? Claro, essa seca pode se estender, o Pantanal tá pegando fogo, tá queimando pra caramba, o Centro-Oeste, os Cerrados, tá legal? Então, Pantanal e Cerrado tem bem essa condicionante climática, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março é chuva. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro corresponde a um inverno seco. Só que ele está mais rigoroso, tá legal? Ele está mais rigoroso. Agora, é importante ressaltar que esses longos períodos de estiagem que acontecem aqui no Sul, isso não são nada comuns, tá legal? Tem a ver, então, principalmente nos interiores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, essas secas que não custa falar para vocês, né, galera? Ó, associem essa massa de ar, esse clima seco aqui, ó, está relacionado à massa de ar tropical continental, que ela é quente e seca. Tá legal? Quando chega o verão chuvoso, aí nós vamos ter o auxílio da convergência, né, da convecção, ou melhor, né, das chuvas convectivas, que na verdade representam a MEC, que é a massa de ar equatorial continental, que tem origem lá na região amazônica. Tá legal, galera? Então eu só queria ressaltar aqui para vocês, tá legal? Deixa eu ressaltar aqui, ó. Olha só essa imagem, ó. Efeitos do Laninha na safra 2021. Ou seja, risco de estiagem, como eu comentei com vocês, atraso da chuva, opa, tá vendo? Ó? Ou seja, ela pode não chegar em outubro, agora tá apontando o Centro-Oeste e favorável, como eu falei para vocês, ó, o Nordeste, tá legal? Porque tá vindo mais chuvas, tá legal? Que bom que por enquanto eu não vi falar em grandes tragédias tipo enchentes lá, né? Porque às vezes pode acontecer isso também. Tá legal, galera? Então é importante a gente ressaltar esse cenário, compreender. Hoje eu estava vendo o Chuvosky falando e ele falou que o setembro, olha só, ele vai ser diferente do que tá aqui, ó. O setembro os volumes hídricos vão ser um pouquinho maiores, tá legal? Então não tem perfeição, mas a média é essa. A média é secas no sul, enchentes no Nordeste no caso, a Laninha. E ao contrário, o El Ninho, secas e enchentes. Tá legal? No caso, o El Ninho. Ambos sempre ocorrem no Oceano Pacífico tropical. Então é importante dizer que esse fenômeno é um fenômeno oceânico atmosférico. Beleza, galera? Então vamos à questãozinha aqui da ACAF, ó. ACAF 2016, verão, fenômeno El Ninho, se consolida no Oceano Pacífico Equatorial.
né? O monitoramento das condições oceânicas nos últimos dias, em agosto, indica a persistência de anomalias positivas de TSM, temperatura da superfície do mar, na região do Pacífico Equatorial, de até 4 graus Celsius, o que indica o pleno estabelecimento do fenômeno El Niño, oscilação sul, que é o contrário, né? Está acontecendo Laninha. Aqui no caso é o Ninho. O título é o parágrafo inicial do artigo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Olha o INPE aí, olha os dados do INPE, que a gente está sempre, né, reforçando a importância, aborda a consolidação do fenômeno El Niño. Sobre ele, assinale a alternativa correta. Tá legal? Vamos concluir essa questãozinha que eu já abro para a pergunta. El Niño representa um fenômeno oceânico atmosférico que se caracteriza por um esfriamento anormal. Não, né? Um aquecimento. Então já está o erro. Nas águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical, com reflexos em várias regiões do mundo, impactadas com longas estiagens. Pode ser estiagem, como pode ser enchente, depende do lugar. Tá legal? Como eu dei referência. Este é um fenômeno em que a interação atmosfera-oceano desaparece. Claro que não, né? Não tem como desaparecer. Tá legal, galera? Horrível, né? Proporcionando padrões normais da temperatura da superfície do mar. Não, anomalias. E dos ventos alísios entre a costa brasileira e o litoral africano. Então quer dizer que não, né, galera? No Oceano Pacífico, entre a costa sul-americana oeste até a Oceania. Tá legal? É nessa área tropical e equatorial que acontece o fenômeno. Alternativa C. El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical que pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de vento em escala mundial e afetando assim os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Então não esqueçam, ó, vamos lembrar disso aqui, galera, ó, ventos alísios. É a anomalia dos alísios, tá? Eles vão mudar de rumo e vão provocar enchentes ou secas, dependendo o caso. Tá legal? Então, alternativa... agora sim. Correta. E a alternativa D, a consolidação do fenômeno El Niño e sua atuação até fins do verão 2015-2006 provocará no Brasil alterações no comportamento pluviométrico. Tudo beleza até agora, né? Com ausência de chuvas nas regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Não, né, galera? El Niño tem uma diferença que é chuvas no sul, por exemplo, e o nordeste são secos. Não todo lugar seco. Tá errado. Tá legal? Então, todas as regiões não. Tem uma perguntinha? A Maria Paula. Mas... A Laninha pode estar relacionada com esse que está acontecendo no sul? Não tem assim uma prova científica que esse ciclone bomba está relacionado à Laninha, mas é uma anomalia. Tem que ser estudado até porque é algo que foi extraordinário, né? Que foi extraordinário. Pode ser sim. Claro, tem a ver com esse turbilhão de calor e é sempre importante. Por que tem tanta instabilidade aqui, né? Então nós temos num momento de muita seca, juntando com essa frente fria, uma grande oscilação de temperatura que levou, né, a esse fenômeno chamado ciclone bomba. Já que veio essa pergunta, sempre bom ressaltar. Furacão, tufão, tornado, todos são ciclones. Tá legal? Tudo é ciclone. Ciclones são ventos violentos. Claro, com características diferentes. Tornado é diferente de um furacão. Furacão e tufão é a mesma coisa, só em lugares diferentes. Tá legal? O tufão é na Ásia. Furacão é na América, de uma forma geral. Tá legal? Beleza? Mais alguma? Então tá bom. Vamos mudar de assunto agora. Então vamos mudar de assunto. Vamos falar de urbanização. Vamos falar de urbanização. Deixa eu então só dar uma limpadinha no quadro. Fala, Luísa. O El Niño afeta o mundo todo ou só essa região do Pacífico? O El Niño, ele não afeta o mundo todo, ele vai afetar, ali ele colocou áreas tropicais e de latitudes médias, que são as regiões, né, da ação dos alísios e contra-alísios, né? Então, a pergunta da Luísa foi muito boa, tá, Luísa? Então, o El Niño e Laninha, eles, de uma forma geral, a ação deles
fica mais ou menos 30 graus, tanto para o norte como para o sul. Então essa aqui é a área de ocorrência do El Niño e da Laninha. Tá legal? Então você tem que saber que aqui tem o mecanismo dos alísios, tá legal? Então essa anomalia dos alísios é que vai levar mais chuva ou menos chuva para os vários lugares dentro dessa área aqui. Beleza? Bom, agora vamos começar a urbanização, né? Bom, galerinha, a urbanização, eu vou focar aqui a urbanização brasileira, eu coloquei alguns conceitozinhos aí que são importantes, né? A gente vai fazer uma questãozinha da UFPR, bem interessante, bem bacana, né? Que ela fala o seguinte, esse conceito de cidades, né? Quando fala em conceito de cidades, é um conceito do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, o conceito de cidade é tudo aquilo, de acordo com o IBGE, que está no perímetro urbano, beleza? Então, o que aconteceu com o nosso mundo, né? O nosso Brasil, por exemplo? A nossa urbanização, então tome cuidado com as expressões, né? A nossa urbanização, ela teve assim, ó, de 1940 até 1980, nós tivemos uma forte urbanização. Tá legal? Então, quando a gente chega nos anos 80 para frente, isso vai começar a desacelerar. Então, nós estamos já no século XXI, galera. Então, o que eu quero fazer vocês entenderem? Se o Brasil tinha uma população de apenas 29% urbana aqui, ó, tá legal? Então, em 1980, a nossa população urbana já era de aproximadamente 80%. Então quer dizer que não tem como essa urbanização se tornar tão forte. Claro, nós vamos o quê, né? Até hoje, nós estamos passando por um momento de desaceleração. Então a urbanização está desacelerando. O êxodo rural está desacelerando, né? Então hoje nós temos aí uma população urbana, claro, não saiu o censo IBGE ainda, né? De aproximadamente 87% urbana. Tá legal? Já mostra claramente que nós estamos desacelerando essa urbanização. Tá legal? Só para fechar antes de vir a pergunta, né? Nós temos que lembrar que a questão da UFPR, ela vai fazer uma relação que cada vez se torna mais complexa no nosso mundo urbano-rural. Porque o rural está cada vez mais urbano. Estão entendendo? Por que o rural está cada vez mais urbano? Ele está mais plural. Está mais plural porque ele capitalizou, galera. Hoje tu industrializa produtos na área rural. Aí esse conceito de cidade, né, em nível federal, ele acaba perdendo, né, o sentido, porque esse urbano tu já encontra na própria área rural. Então, a dificuldade de compreender, né, até onde vai o urbano. Mas é claro, o conceito de cidade, de acordo com o IBGE, ele ainda nos relata a área urbana do município. Tá legal? Vou usar uma expressão aqui, que pode aparecer numa prova, que cada vez mais cresce no nosso país. Para fugir desse estresse urbano, nessa vida louca que a gente vive no mundo urbano, as populações de classe média alta ou até mais têm construído cada vez mais seus condomínios fechados, de luxo muitas vezes, em áreas interioranas, depois do subúrbio. Vou dar um exemplo bem claro para vocês, aqui na Grande Floripa. Você tem Floripa, você vai para Palhoça, você está no subúrbio. Quando você vai além da Palhoça, você pode chegar em Águas Mornas, Rancho Queimado, e aí começam a aparecer exatamente o que eu falei para vocês. Condomínios fechados de luxo. Coloca aí a palavrinha, pode aparecer, ó, são os chamados exúrbios. Tá legal? São os exúrbios, os condomínios de luxo que são construídos, né? Ou seja, está mostrando um processo de urbanização dentro de áreas rurais. Tá legal? Perguntinha? O Pedro, no âmbito de urbanização, no âmbito de urbanização e de melhorias nas cidades, por qual motivo cidades no Brasil, tais como Florianópolis, continuam atrasadas na parte de comunicação e transporte interno? Bom,
Pedro? Boa pergunta, Pedro, né? Por que nós estamos atrasados em comunicação? Por que nós estamos atrasados? Bom, aí a gente vai falar que a gente está atrasado em educação, a gente está atrasado em muita coisa, né? Então aí a gente tem que fazer um relato aí, Pedro, rapidamente, né, histórico, porque o Brasil, desde que o Brasil é o Brasil em termos de transporte, ele sempre optou pelos interesses internacionais, sem se preocupar com os seus interesses internos. Isso foram com as ferrovias, depois, né, vieram a ampliação das rodovias, do plano de metas do JK. Então, se você pegar, por exemplo, Florianópolis, como tu falou, Floripa até hoje tem um certo monopólio do transporte urbano, que é caro, muitas vezes ineficiente, tá legal? Que não consegue oferecer uma política pública de acordo com o Estatuto da Cidade, que daqui a pouquinho nós vamos olhar aqui um pouquinho, rapidamente, tá legal? Então, faltam políticas públicas para transportes alternativos, como, por exemplo, maravilhosas ciclovias aqui nessa cidade. Por que não se realmente desenvolve ciclovias ideais, né? Transporte marítimo, moramos numa ilha, nós estamos de costa para o mar, o que é isso? Não pode? Então, são a ausência de políticas públicas que beneficiam determinados setores, como aqui o transporte de ônibus, né? Tá legal? Isso é Brasil. Fechou? Bom, então vamos lá. Então aqui só mais alguns conceitos que a gente já tem abordado bastante, só chama atenção, município é uma coisa, é área urbana e rural juntos, né? Só para macrocefalia, o que na verdade a gente falou ali, já concluindo a fala do Pedro, né, Pedro, a pergunta do Pedro, macrocefalia urbana. Os grandes centros, eles estão superlotados, né? Então por isso que nessa macrocefalia que sofreu São Paulo, Rio de Janeiro, é que se vai perceber que após os anos 80, muitas pessoas vão começar a migrar para cidades de pequeno e principalmente médio porte. E aí Floripa, galera, não conseguiu acompanhar, é claro, essa loucura de crescimento nos últimos 30, 40 anos. Tá legal? Beleza? Deixa eu só mostrar uma imagenzinha aqui para vocês, ó. E aí, é claro, né? A gente fala em transporte e as moradias. Né? Então, é claro, né? Um gravíssimo problema que nós temos. Nós temos mais gente com imóveis fechados, ou melhor, mais imóveis fechados do que gente sem teto. Tá legal? Alguma coisa está muito errado nessa questão, né? Que tem provocado muita polêmica, né? Que é o movimento dos trabalhadores sem teto no nosso país. Beleza? Então esse aqui é um gigantesco assentamento, né, em São Bernardo do Campo, que é uma referência, né, desse problemaço que muitos dos terrenos ou muitos dos prédios, que é sempre importante a gente entender por que eles ocupam ou invadem, aí vai depender de cada um, né, do seu ponto de vista. Qual é a justificativa para esses que dizem que ocupam, que são terrenos que estão há décadas sem pagar nada, sem pagar IPTU, ou muitas vezes prédios que estão abandonados, só esperando uma possível especulação imobiliária. Eu estou usando a argumentação dos que dizem ocupar, tá legal? Que muitos chamam invadir, aí vai depender o posicionamento aí de cada um. Beleza, galerinha? Bom, agora é importante ressaltar, né? De novo eu vou voltar à fala do Pedro, né? Por quê? Porque é o seguinte, galera, ó. A Constituição brasileira, muito recentemente, criou o Estatuto da Cidade, tá legal? Criou o Estatuto da Cidade, tá lá, ó, 2001, tá legal? Por isso que hoje nós temos um ministério chamado Ministério das Cidades, para as políticas públicas de inclusão. Então, quando tu fala em Estatuto da Cidade, esse estatuto que está na Constituição brasileira, ele direciona direto para quem? Para os planos diretores. Os planos diretores de cada cidade. Já falei aqui, ó, aqui já foi sede do IPUF, Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Já não é, agora é o GAI, é claro, beleza? Então, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso aqui eu fiz a minha monografia que era sobre urbanização. Então, galera, né? Os planos diretores, eles têm que estar alinhados ao Estatuto da Cidade, que diz, né, que cidades humanizadas, da inclusão, humanizadas, né? Então, ó, cidades da inclusão.
Essa inclusão ela tem vários pilares. Vou mostrar aqui, galera, para vocês. Ó. Que pilares são esses? Está aqui, ó. É o pilar social, econômico, cultural e ambiental. Tá legal? Então tem que atingir esses quatro pilares, tá legal? Inserir a sociedade ambientalmente, culturalmente, economicamente e socialmente. O grande exemplo que eu dou aqui em Floripa é a Avenida Hercílio Luz. Olhem só, galera, né? Urbanizaram ela, deram ela vida, restaurantes, bares, pessoas circulando, mais árvores, mais iluminação. Atingir os pilares da inclusão daquele ambiente que hoje não só gera emprego, mas gera cultura, gera relações sociais e um ambiente muito mais propício, né, ao nosso direito de ir e vir com qualidade. Tem alguma pergunta? Tem. Lucas? Entre de área urbana e rural, então tem uma função para o urbano, já que há mudança na área rural. Deixa eu só pegar mais uma. Dá para perguntar de novo? Euselê, o que se diz os conceitos da área urbana e rural? Então tem uma função para o urbano, já que há uma mudança na área rural como... Sim, é uma mudança plural. É uma expressão que a gente vai ver aqui na questão da Federal do Paraná. Tá legal? Então, por isso que se contesta hoje o conceito de cidades atribuído ao IBGE, né, que é um órgão federal. Sem dúvida nenhuma. Né? Cada vez mais, né, eu vou dar um exemplo aqui bem fácil de entender, porque a gente pega aí populações das nossas cidadezinhas pequenas que vivem muito do meio rural, como Angelina, Antônio Carlos, que eu comentei com vocês. Essas pessoas, elas não vivem só lá. Elas vivem em dois lugares. Às vezes elas têm uma feira aqui, ela está no setor terciário, ela, enfim, ela está industrializando o produto dela lá. Então, cada vez mais tu vai ter uma pluralidade no meio rural. Então, o urbano está cada vez mais inserido dentro desse meio rural, como os exúrbios, que eu dei outro exemplo ali, né? Então fica uma pluralidade danada. E mais difícil de compreender, né? Bem mais difícil de compreender, porque os setores de economia, eles estão cada vez mais próximos um do outro. Tá bom, galera? Fechou? Beleza? Então vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui. Ó, a questãozinha da UFPR 2018, né? Ó, no ano de 2017, o IBGE lançou um estudo intitulado Classificação e Caracterização dos Espaços Rurais e Urbanos no Brasil. Uma primeira aproximação. Na introdução desse trabalho, lê-se: as transformações que ocorrem no campo e nas cidades nos últimos 50 anos vêm a demandar, nos dias de hoje, abordagens multidimensionais na classificação territorial. O rural e o urbano, enquanto manifestações socioespaciais, se apresentam de forma bastante complexa e heterogênea. Portanto, a identificação de padrões dessas manifestações se constitui um desafio, principalmente ao se considerar a extensão do território brasileiro. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. Então, galera, bem dentro daquilo que a gente abordou, né, na nossa visão desse mundo rural cada vez mais capitalizado, né, mais dinâmico. Então, ó, essa discussão ganha relevância proporcionalmente ao aumento das atividades não agrícolas no meio rural e a intensificação da pluriatividade. Um grande exemplo é a agroindústria, né, galera? O agroetec, agroepop, é isso que o autor está querendo dizer, né? Essa pluriatividade, tá legal? Esse mundo industrial cada vez mais inserido no rural. Então, alternativa? Muito bem. A aceleração, ó, eu chamei atenção aqui para vocês, aqui, ó, eu chamei atenção, ó, estão vendo aqui, ó, chamei essa atenção, então olha só as duas, ó, a aceleração do processo de urbanização no Brasil, não, desaceleração, ó, no início do século XXI, tá legal? É desaceleração, e a intensificação do êxodo rural, não, tá desacelerando também, se o êxodo rural desacelera, a urbanização desacelera, né? O êxodo rural é causa, a urbanização é consequência. Tá legal, galera? E do êxodo rural motivam a retomada da discussão sobre o tema. Perfeito? Então a alternativa está errada. Tá legal, galera? 3. A relevância do estudo justifica-se pela necessidade de se superar a determinação federal. A determinação federal.
cidades, né? Do conceito de cidades, que considera cidade as áreas urbanas de todas as sedes municipais. Tá legal? Então, perfeito! E para finalizar aqui, uma das formas de manifestação da complexidade do rural e do urbano na atualidade pode ser identificada a partir do crescente aumento das áreas de segunda residência, segunda residência, além da implantação de empreendimentos residenciais como os condomínios fechados. Condomínios fechados, ele não usou a expressão, mas poderia usar exúrbios. Tá legal? Então, fechou, questão bem completa, bem bacana, da UFPR, a alternativa também está correta, tá, galera? Então, nós temos lá a correta lá, a 1, a 3 e a 4. Fechou? Vamos fechar agora o tema? Tem tempo ainda? Quanto é que tá? Tem meia hora? Ah, tá tranquilo pra caramba. Então tem um assunto bem complexo para a gente trabalhar. Deixa eu só dar mais uma apagadinha no quadro aqui, galera. Então, nosso papo agora é geologia. Beleza, galera? Geologia. Então, geologia, galera, a primeira coisa que é importante o aluno sacar porque às vezes o aluno ele fica preocupado com as minúcias, porque é claro, a gente falar de tempo geológico é algo que abrange bilhões, né? Bilhões. Então, sempre é importante a gente destacar aqui, na geologia, a estrutura. Estrutura do relevo. Beleza? Então, eu gosto sempre de associar estrutura e eras geológicas. Aí tu já mata lá o tempo geológico, né? A escala geológica do tempo, como você está vendo aqui, Beleza? E eu vou começar aqui com escudos cristalinos, maciços, antigos ou crátons. Tá legal? São expressões aí bem usuais para geologia. Então, galera, né? Essas estruturas aqui, são aquelas relacionadas à formação das rochas magmáticas ou ígneas. Tá legal? Então, quando a Terra começou a consolidar a sua superfície. Beleza? Então, associem sempre a era geológica e a recursos que são muito importantes aqui no Brasil. Tá legal? Então, associem principalmente ao éon pré-cambriano. Perfeito, galera? O Proterozoico e o Arqueano, eles correspondem a um éon. Né? O éon, o autor não colocou aqui, mas isso aqui é um éon. É o maior éon da história, né? Vai de 4,5 a 545 milhões de anos. Tá legal? Que abrange todo um período, né, em que muitos escudos cristalinos se formaram. Tá legal? O processo de sedimentação no Brasil ainda não está, no mundo ainda não estava consolidado. Só a partir do outro éon, o éon fanerozoico, esse aqui em amarelinho aqui, tá legal? Que abrange as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Tá legal? Então vamos seguir a sequência. Não é difícil compreender nessa sequência, né? Então, quando lembrar dessas estruturas, vocês vão lembrar disso aqui, galera, os metais preciosos. E não custa nada eu fazer acrescentar aqui onde é que estão essas grandes reservas no Brasil. A maior de todas é Serra dos Carajás. Eu estou citando as três gigantes. Pará, estado do Pará. Você pergunta assim, professor, qual é a terra do minério no Brasil? É o Pará.
Então, o Serra dos Carajás é riquíssimo em minério de ferro, nosso principal produto em exportação. Mas o Pará tem reservas de alumínio, tá legal? Ou, na verdade, de bauxita para produção de alumínio. Tá legal, galera? Então, tem uma das maiores reservas do mundo também, no Brasil, no Vale do Rio Trombetas. É uma região também localizada no Pará. Mas Serra dos Carajás, uma das maiores do mundo. Nós temos, então, ó, a mais tradicional, o quadrilátero ferrífero. Tradicionalíssimo, claro, Ciclo do Ouro, Minas Gerais. Então, aquela região próxima a Belo Horizonte, beleza? Brumadinho, Mariana, sempre fortalecendo, né? As regiões das tragédias, né? Das barragens que romperam. Quadrilátero é uma região muito saturada, né, galera? Muito castigada por séculos de exploração mineralógica, né? Principalmente hoje o minério de ferro também. Já é uma região em esgotamento das suas reservas e é claro, né? Essas aqui são recentes. A exploração não tem mais de 40 anos. Deve ser pouquinho tempo. Beleza, galera? Tranquilo? Eu citaria uma terceira aqui, que apesar dela estar sendo ainda pouco explorada pela ausência de infraestrutura local, mas ela é muito importante em termos de natureza. É o maciço do Urucum, que fica localizado no estado do Mato Grosso do Sul. Tá legal? Ela é aquela região que ela vai quebrar aquele cotidiano do Pantanal. Você vê aquele imenso maciço, né, no Mato Grosso do Sul, é o maciço do Urucum, que também é muito rico em minério de ferro. Tá legal? Essas também, ambas, todas elas têm muito manganês, tá, galera? Que é um metal muito importante aí nas ligas de aço junto com o ferro. Beleza? Tranquilo? Bom, então essa associação eu gosto de fazer. Então tudo que eu estou falando aqui para vocês são coisas extremamente antigas. Tá legal? Esses metais preciosos eu vou dar uma precisada para vocês aqui, ó. Precisão aqui para vocês, ó. É proterozoico. Tá legal? Então, ó, tá aqui, ó, proterozoico. Tá legal? Porque eles podem lá, numa questão mais específica, perguntar: ah, professor, e o granito? O granito é a rocha mais comum do mundo, né, galera? O granito é uma rocha que é muito comum nesses morros que a gente observa no Brasil, né? Esses morros são muito maciços. Essa é a palavra, maciços, né? Tem então, ó, já o granito especificamente é uma rocha do Arqueozoico. Beleza? Então aqui a gente sai desse grande éon, do éon pré-cambriano, tá legal? Aqui tem uma outra expressão que eles podem usar, que é o adeano. Adeano é a ausência de vida, tá legal, galera? Quando a Terra não tinha formação consolidada. Então essa tabela, ela tá falando do Arqueano para frente, aonde você começa a ter superfície já sólida, né? Ou seja, crosta terrestre. Não usei essa expressão hoje ainda, né? Crosta terrestre, tomem cuidado. Aluno confunde litosfera com uma camada da atmosfera. Não, litosfera ou crosta terrestre é a mesma coisa, tá legal? Então, ó, a gente sai então do éon pré-cambriano para falar então do quê? Para falar do éon fanerozoico. Beleza? Então, nesse éon aqui, galera, se destacam, né? O que eu estou fazendo com vocês, galera? Eu estou fazendo uma associação aqui de falar de recursos econômicos super mega importantes para o planeta, e é isso que os vestibulares vão te cobrar. Além do que, é claro, né, alguns fenômenos oriundos dessas ações externas, né, exógenas, ou internas, endógenas, tá legal? Que são os agentes externos e os agentes internos. Tá bom, galera? Beleza? Então, ó, o éon fanerozoico, você vai ter aqui, ó, o paleozoico. Você vai lembrar disso aqui, galera, ó. Carvão mineral. Então vamos lá para a tabelinha lá, ó. Vamos lá para olhar para a tabela. Então, ó,
Professor, é verdade que o carvão mineral ele é sempre terrestre, é formado em terra? Sim, sempre, porque eram restos de florestas que foram soterradas e deram origem ao carvão mineral, que está bem concentrado no hemisfério norte. Então, China, né, Estados Unidos, a Europa tem muito, exceto antes do hemisfério sul, quem tem bastante carvão mineral é a Austrália, o Brasil já tem pouco. Tá legal, galera? Só para lembrá-los, o Brasil é um importador de carvão. Então você vai olhar aqui, ó, o carvão mineral está aqui nesses dois períodos, ó. Então, se quiser anotar aí, ó, permocarbonífero, tá legal? Qual é o melhor, esse ou esse? O carvão permiano é melhor do que o carbonífero? O que é que vocês acham? É igual a vinho, carvão. Quanto mais antigo, melhor. Do tipo antracito, tá legal? Que é o melhor carvão do mundo. O mais comum é o hulha, que tem aqui em Santa Catarina, por exemplo. Tá legal? Então, ele é permocarbonífero, a formação do carvão. Tá bom, galera? Beleza? Então, carvão mineral paleozoico, aí nós temos o que, ó? Mesozoico. Mesozoico, aí nós temos o que, ó? Petróleo. Galera, essa era aqui, ó, que é a Mesozoica, ela é, olha só, Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Aqui então nós vamos ter o que, ó? Na transição da Paleozoica para a Mesozoica, tem um grande acontecimento, o início da separação dos continentes, tá legal? A Pangeia, então, ela vai começar a se desprender, tá legal? A partir do final do Permiano e início do Triássico. Essa é a transição, tá legal? Então, na Mesozoica se forma o petróleo, então, como eu coloquei aqui, ó, petróleo, separação dos continentes, separação dos continentes, vou colocar essa aguinha para cá, muito importante aqui também, ó, vai acontecer aqui, ó, Planalto Meridional. Isso cai muito em Vestiba, galera. Derrame de trap. Opa! O que que eu tô falando? Tô me referindo o quê? Atividade vulcânica. Só lembrando vocês, atividade vulcânica, coloca lá, ó, terra roxa. Então, na verdade, galera, essa atividade vulcânica é o derrame de basalto, para muitos considerada a maior atividade vulcânica da história do planeta, que vai de trap, em forma de escada, trap. Esse termo surgiu na Índia, porque lá também teve esse tipo de atividade lá. Tá legal, galera? E isso varreu o centro-sul do Brasil, pegando Minas, interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e formou aquela beleza maravilhosa que são os cânions de Aparados da Serra, fronteira com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje, né, um ecoturismo sensacional e maravilhoso para ser visitado. Tá legal? Então todos aqueles cânions são formados pelo derrame de trap. E as cataratas de Iguaçu também. Tá legal? Aquele salto das cataratas de Iguaçu é derrame basáltico, né? Derrame extrusivo, por quê? Porque é vulcânico. Intrusivo é plutônico, é interno. Tá legal? Beleza? Então, seria aqui uma lógica, né? Tô indo bem na lógica para que você não se perca. Bom, e aí a gente tem a última era, né? Que é a era Cenozoica. Então, na Cenozoica, principalmente aqui, ó, Cenozoica, Terciário. Aqui nós temos a formação dos dobramentos modernos. Beleza, turma? Dobramentos modernos. Então, aqui, ó. Cenozoico, Terciário. Então, nós temos aqui o aparecimento das cadeias de montanhas. Porque aquelas placas tectônicas que se separaram, galera, né? Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Que tem a ver com a teoria da deriva continental, a teoria da deriva continental. Já vou adiantar uma questão da Federal de Santa Catarina para a gente fechar. Ó. Teoria da deriva continental, ela é do começo do século XX,
Tá legal? Tá aqui, ó, começo do século XX, que ela vai explicar o quê? Que tudo se encaixa perfeitamente num quebra-cabeça. Então, depois da segunda metade do século XX, veio a teoria da tectônica... Opa! A teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas ela vai explicar isso aqui, galera, ó, que é o movimento de convecção do magma, tá legal? Que vem desde o interior e promovendo o quê? Ou o afastamento das placas ou o encontro das placas. Tá legal, galera? E isso, né, essa movimentação é que a teoria da deriva continental não explicava. E a tectônica de placas vai dar uma precisão e vai confirmar a teoria da deriva continental. Então, só para mostrar para vocês aqui, galera, né? Gosto sempre de mostrar aqui algumas placas para a gente não esquecer. Então, por exemplo, essa aqui é a dorsal mesoatlântica, né? A maior dorsal do mundo. Então, essa dorsal, galera, na verdade, ó, é separação de 4 placas, basicamente. A placa eurasiana, a placa africana, a placa sul-americana e a placa norte-americana, que deram origem ao quê? Ao Oceano Atlântico. Tá legal? Então, tudo isso aqui era junto, tudo era unido. Tá legal? E a partir desse afastamento. Uma outra placa, né? Então, quando você quer saber aqui, ó, a placa sul-americana, a nossa placa, e a placa de Nazca, são essas duas placas que se atritaram e formaram a mais extensa cadeia de montanha do planeta, que é a Cordilheira dos Andes. A mais extensa, não a mais alta. A mais elevada, você tem aqui, ó, o Himalaia. Tá legal? O Himalaia, na verdade, é a formação do encontro da placa indiana com a placa euroasiana. Tá legal, galera? Então, ó, é importante ressaltar, né, que eles colocam que na era no Mesozoico, com a formação do Himalaia, houve grandes alterações climáticas que formaram essa imensa barreira de quase 9 quilômetros de altitude, né, formando, por exemplo, o deserto de Gobi aqui na China. Tá legal? E é muito comum, né? Aqui na Califórnia, o deserto da Califórnia, as montanhas rochosas e as correntes frias. Aqui também na América do Sul, a mesma coisa, a corrente de Humboldt, mais a Cordilheira dos Andes, formam o Atacama. Tá legal? Então já faça uma associação, né, climática com a disposição do relevo, as correntes marítimas frias. Correntes marítimas frias, elas provocam muita estabilidade climática. Essa palavra estabilidade climática está falando que é deserto. Deserto é estável. Seco, 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 seco. Tá legal, galera? Como é que tá meu tempo, Lali? 12? Tranquilo? Beleza? Então, ó, rapidamente já vamos para a questão. Epirogênese e orogênese. Galera, toma cuidado, né? O que a gente está falando até agora é de orogênese, tá? Orogênese é o movimento horizontal das placas, tá legal? E isso forma os dobramentos. Epirogênese é um movimento muito mais lento, porque a orogênese é extremamente lento, mas a epirogênese é muito mais lento, dificílimo de ser estudado, mas é o movimento de soerguimento e rebaixamento da placa, tá legal? Formando, por exemplo, os Países Baixos, na Holanda, ou seja, que é a Holanda, né? Ou então a Escandinávia, onde está a Suécia, a Noruega, lá tem uma placa de soerguimento. Ah, professor, isso aí provoca terremoto? Não. O que provoca terremoto são as orogêneses, tá legal? Os movimentos horizontais. Beleza? E podem provocar atividades vulcânicas, terremotos, tsunamis, tá legal? Beleza? E para a gente finalizar, agora sim, né? Uma questãozinha da Federal 2016, ó. Né? Então, vamos lá, ó. Sobre a formação geológica do planeta Terra, é correto afirmar que essa primeira alternativa tem um monte de aluno que cai. E já vai assinalando, né? Então, ó, as placas tectônicas são bastante rígidas. Por isso, exercem pressão umas sobre as outras, originando, assim, vulcanismos e tsunamis. A maioria vai assinar essa alternativa. Não, galera. As placas tectônicas são bastante rígidas. Ela pode ser rígida e ficar aqui parada. Não acontece nada. As placas tectônicas, por se movimentarem, se encontram e provocam o quê? Dobramentos, fraturas, deslocamentos, e não porque ela é rígida. Tá legal? Não é porque ela é rígida. É porque o deslocamento é que provoca toda essa pressão. Ou seja, a tectônica de placas. Tá legal? Aí tem aluno que assinala. Não assinala. Eu entendi, é por conta do movimento. Sim, aí é dobrar, né? Mas não é porque ela é rígida. Não é porque ela é rígida que acontece, por isso que eu digo, se ela estiver paradinha, se não tivesse a tectônica de placas, né?
Mas pega muita gente. Pega sim, eu sei. 02. As placas tectônicas estão em constante movimento e vários terremotos são ocasionados pela energia liberada do choque entre elas. Aí está falando da tectônica de placas que acabam em determinados momentos que são imprecisos, impossível você dizer quando é que vai acontecer um terremoto, até mesmo um vulcanismo, tá legal? Então, alternativa... Agora sim. Beleza? O Brasil está situado entre a placa Antártica e a africana, o que afasta o risco de qualquer tipo de tremor, mesmo de grau baixo. Ou seja, né? Tudo errado. Primeiro que o Brasil está entre a placa, está na placa sul-americana, no meio da placa sul-americana, que atrita com a placa de Nazca, e pode sim um terremoto no Chile ter reflexos no Brasil. Até porque não é só pelo reflexo de um terremoto no Chile que vai acontecer um de baixo grau aqui. O Brasil tem parte da sua placa onde ela é mais fina e isso pode fraturar e deslocar e provocar tremores, como já foram identificados, por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, aqui em Santa Catarina, inclusive, mas de baixo grau, no máximo uma gaiola vai cair, né? Vai dar um talhozinho na cabeça. Beleza, galera? Nada demais. Então a alternativa 4 está errada. A08. Devido a fatores geológicos específicos, não é possível associar terremotos a vulcanismo. Não, tem que associar totalmente, tá legal, galera? Então todas as áreas de fraturas, de borda de placa tectônica, é muito comum os terremotos, não que sejam muito comuns em termos de intensidade violenta, mas terremotos nessas áreas são comuns todos os dias praticamente. Tá legal, galera? Só uma observação. Pontos quentes, áreas hotspot. Até usar aqui uma cor vermelha. Áreas hotspot. Pontos quentes. O que é isso? Existem alguns lugares na África, por exemplo, no Havaí também, onde existe atividade vulcânica, mas não estão em bordas de placas tectônicas. E por que há, então, a formação de vulcão? É porque a placa é tão fina que é como se você botasse aqui, ó, uma ponta de cigarro e essa placa ela acaba liberando magma. Isso a gente chama de áreas hotspot, que no Brasil não existe, porque o Brasil não tem vulcão. Tá bom? Pode perguntar, querida. Quem? Poliane. E os leves tremores do Nordeste poderia explicar? Como é que é? Os tremores no Nordeste são exatamente essas trincas que eu acabei de falar, que acabaram provocando um deslocamento, porque são placas mais finas, e aí isso pode acontecer uma acomodação do terreno e um leve tremor, né? Nada de danos, tipo, vítimas fatais. Tá legal? Fechou? Então, galerinha, vamos lá, continuando, ó. A 16 é bem tranquilo, ó. A litosfera é a camada rochosa que cobre a Terra, por isso que eu chamei a atenção, crosta terrestre ou litosfera. Então, essa alternativa aqui também está certa. Anda. Não vai? Agora foi. Pode perguntar. Existe alguma ação antrópica influenciando as placas em atividades vulcânicas, terremotos, etc? Ação antrópica? Não, ação antrópica não tem nada... O clima sim, né? Ação antrópica com o clima sim. Agora, em termos desses grandes tremores, vulcanismo muito menos. Isso são ações da natureza mesmo, dos agentes endógenos, né? Ou internos. Beleza? Claro, vamos dar um exemplo aqui, né? Claro que exploração de carvão mineral em subterrâneos, né? Isso pode provocar acomodações sim, tá legal? Mas não são abalos assim para vítimas fatais, como são os gigantescos e megas terremotos, os tsunamis, né? Aí o homem não tem nada, nenhuma prova que tenha a ver com o homem. Tá legal? Beleza? Acabou agora, já falou tudo aqui. Mas vamos lá, vamos ler. A teoria da deriva continental teve grande impacto quando foi criada em meados do século XX. Não está errado, começo do século XX. A tectônica de placas é pós metade do século XX. Tá legal? Contudo, estudos mais recentes demonstram que ela não é verdadeira, devido às causas e consequências do aquecimento global. Tem nada a ver. Aquecimento global não tem nada a ver com essas teorias. E ela é aceita sim. Só que ela não tem uma explicação tão científica quanto a teoria da tectônica de placas.
Tá bom, galera? Ela é mais precisa, digamos assim. A teoria da tectônica de placas, ela vai confirmar a teoria da deriva continental. Beleza? Bom, e para finalizar, a Terra continua em transformação porque as forças que vêm do interior do planeta mantêm os continentes em movimento. É claro, a tectônica de placas. Então, tá aí, Federal de Santa Catarina. Total, então, aqui eu tenho já, né, todo o gabarito. Tá ruim aqui, né? Mas finalizamos. Finalizamos. Tem mais alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Então, galera, ó, desejar para vocês um beijão. Obrigado aí pela participação de todos. E vamos nessa aqui, que tá melhorando. A curva da Covid tá caindo. Valeu, galera.